Desde que eu comecei esse projeto de fazer vídeos pro YouTube, eu sempre tive como alvo, um dia, tentar fazer algum jogo em apenas 7 dias. Até porque eu sempre gostei desse mundo da criação de jogos, mas eu nunca me aprofundei. Assim, nunca me aprofundei porque quando eu era mais novo eu não tinha conhecimento nenhum de programação. Então eu ficava seguindo tutorial no YouTube sem entender merda nenhuma do que eu tava fazendo. Mas agora chegou a hora de mudar isso, até porque eu sei fazer alguma coisa. E depois das minhas presepadas no mundo da música, eu decidi de uma vez por todas pular de cabeça no mundo dos jogos e eu não tinha ideia do que esperar. Eu tava pensando em fazer um jogo no Game Maker, até porque eu era, entre muitas aspas, familiarizado com ele. Desde ver os outros criadores de conteúdo que eu admiro muito utilizarem, ou até mesmo os jogos que eu sempre gostei terem ele como engine. E o que eu tinha em mente era fazer um roguelike, algo como um Soul Knight misturado com Enter the Gungeon. Quem aí jogou muito no telefone vai saber que jogo é esse. E no primeiro dia eu fiz uma live, estabeleci algumas regras que eu seguiria durante esses 7 dias. Primeira, eu não poderia usar inteligência artificial pra nada. Isso é coisa minha, mas assim, eu não fecho com vibe coding. Até por experiência própria, eu prefiro aprender sozinho sem IA, que é mais efetivo pra mim. Segunda regra, a arte visual do jogo teria que ser totalmente modelada por mim mesmo. Meus amigos, eu gosto muito de pixel art. Eu sempre gostei de pixel art desde pequeno, mas eu nunca me aprofundei também. E agora é a chance, né? E por fim, uma das metas principais é a geração de mapa procedural, que é nada mais, nada menos do que mapas gerados por algoritmos matemáticos. Tipo do Minecraft, tá ligado? É basicamente isso. E o tema do jogo, eu queria passar mais uma sensação de natureza, mais floresta, assim, das ideias. Algo mais na mata. E tudo isso se passaria numa espécie de floresta amazônica, onde a natureza se encontra à beira de seu desequilíbrio irreversível. Uma grande potência mundial, junto de uma tecnologia que vem corrompendo tudo, decide de vez adentrar o que uma vez já foi um impenetrável diante do poder da natureza. E o nosso protagonista seria nada mais nada menos que o aspecto da natureza, Índigo. Foi criado no intuito de parar todo esse avanço corruptor que tá acontecendo na floresta. E é aquele básico de um Souls-like, né? A gente seguiria por loops e loops até a gente conseguir armas e power-ups mais fortes pra chegar até o final do jogo. Parece muita coisa pra se fazer em 7 dias, sem ajuda nenhuma e sozinho? É demais. Mas assim, eu separei algumas coisas básicas e foi assim que se encerrou o primeiro dia, onde eu decidi a temática do jogo e sua premissa e desenhei alguns esboços do que seria a arte do jogo. E fazendo umas pesquisas, eu percebi que seria melhor utilizar a Godot Engine, já que ela lida melhor com algoritmos diferenciados como plugins e add-ons, então é mais fácil pra mim. E durante todo esse processo de se fazer um jogo, a parte que eu mais me diverti foi na hora de fazer as pixel arts do jogo. E depois que eu comprei o Azeprite, que é o programa que mais utilizam pra fazer as sprites dos jogos, eu passei um bom tempo animando coisinhas básicas como o protagonista, personagens que estariam no jogo, até mesmo armas. E todo o processo artístico foi bem satisfatório. Muito diferente do que estava acontecendo enquanto eu tentava me adaptar à Game Engine. Eu não vou negar, a Godot é uma ótima engine, mas me adaptar a ela tem sido bem difícil. Até mais por questões como o fato de eu ter apenas 7 dias para fazer tudo isso. E eu não vou negar que eu achei que seria mais fácil. E acabou não sendo. E é claro que eu consegui programar algumas coisas, como a movimentação do personagem, programar as hitbox de ataques e até mesmo um pouco dos inimigos. E sei lá, a partir do momento que eu entrei na Godot para fazer alguma coisa funcional, eu senti que o meu modo de pensar como programador teria que mudar para Godot, o que não foi nem um pouco fácil. Até porque de fato é muita informação na tela quando você abre a engine para fazer alguma coisa. Você dá de cara com diversos tipos de nodes para fazer uma coisa específica, é uma biblioteca imensa de coisas pra você aprender. E óbvio que em 7 dias eu não daria conta, não é mesmo? E assim, com toda certeza eu afirmo que em parte foi culpa minha, até porque eu não me organizei bem na hora de aprender a Godot. E foi assim que no 4º dia, quando eu tentei pela primeira vez implementar o sistema de mapa procedural, eu me frustrei muito. Existe um plugin na Godot chamado Gaia,
E ele serve justamente para tirar o seu esforço de criar mapas proceduralmente gerados manualmente. E eu tava sofrendo para instalar ele. E no mesmo dia eu tava desenhando os tilesets dos mapas e eu acabei não fazendo do jeito certo também. Rapaz, eu tava a ponto de jogar meu monitor na parede, por burrice minha. E acabou que eu acabei me sobrecarregando, não é mesmo? E isso foi muito ruim. Até porque desde quando eu comecei esse projeto no YouTube, eu nunca passei por tanta dificuldade a ponto de pensar em desistir desse desafio. Eu não vou negar, eu fiquei muito frustrado. E era aquilo, eu só precisava de um dia pra respirar. É só isso que a gente precisa às vezes. Depois de esfriar a cabeça um dia inteiro, eu pensei então em largar o Gaia, que é o plugin que eu estava tentando utilizar para fazer a geração de mapa, e de uma vez por todas seguir algum tutorial no YouTube sobre isso. Foi então que esse lendário professor apareceu no meu YouTube e ele explicou de cabo a rabo a geração de mapa procedural do jeito que eu queria. Eu vou explicar isso de um jeito bem simplificado. Pensa o seguinte, a gente tem uma grade de quadradinhos, 9 por 9, por exemplo. Aí a gente pegaria desses quadradinhos um aleatório para dar início à primeira sala. Ou seja, depois que pegamos esse primeiro quadradinho, aleatoriamente a gente ia gerar um caminho entre esses quadrados no geral, até chegar no último quadrado que é o limite, que seria a última sala, ou seja, a sala do boss. E é basicamente isso que ele ensinou nesse vídeo todo. E depois de implementando esse código, finalmente as coisas voltaram a andar. Rapaz, finalmente. Tinha até separado um tileset bem basiquinho só pra ver como ficaria a geração de mapa. E até que ficou legal, vai. Mas é aquilo, eu infelizmente não consegui entregar algo jogável ainda. E o que eu quero é desenvolver pelo menos um protótipo do que seria esse jogo na minha cabeça. Eu vou tirar um tempo pra aprender mais a interface da Godot e a sua linguagem de programação. E eu vou tentar pelo menos entregar algo jogável pra mim ter um vislumbre do que seria esse jogo. E o que eu aprendi com tudo isso? Bom, tá tudo bem falhar, cara. Enquanto você não desistir de algo, tá tudo bem você falhar. Porque assim, pensa comigo, imagina só que a gente não teria experienciado como jogadores, por exemplo, se o Eric Baroni desistisse do Stardew Valley porque ele falhou em adicionar uma coisa no jogo ou aprender alguma coisa. Ou sei lá, pior ainda, se o Toby Fox em algum momento falhasse e desistisse de todo o Undertale, passando totalmente por cima da mensagem de continuar mesmo parecendo impossível. O ponto aqui é, você vai falhar. Querendo ou não, você vai falhar. E tá tudo bem. E foi isso, a gente não conseguiu entregar um jogo jogável em 7 dias, mas pode considerar isso como um devlog. Eu espero ainda mexer em muita coisa desse jogo. E pra você ter ideia, ele nem tem nome ainda, então se você tiver uma sugestão de nome pra ele, eu vou estar de olho nos comentários aí. E é isso, minha rapaziada, até a próxima.